noite, professor. Boa noite, Florestan, Tereza, Sara, Mário, Viola. Boa noite, Pedro. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Eu sei que o seu dia está corrido. Você abriu um espaço para nós aqui, é muito bom. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pedro, vamos lá. Eu queria começar falando sobre as cautelares, né? Que os advogados do Bolsonaro estão reclamando, né? O não uso do celular, a proibição de uso da internet. Diz que isso não está na lei. Um juiz pode fazer isso? Ele pode fazer esse tipo de proibição numa prisão domiciliar, né? Como a que o Bolsonaro está passando? Isso está dentro das regras? Tem duas compreensões aí, né? Uma compreensão que eu não sou especialista na área, vou dar aqui uma geral aqui, vamos dizer assim, né? Tem uma compreensão que acha que não pode, porque teria que ter previsão específica em lei, as cautelares que são aplicadas ao réu, né? E não haveria previsão específica desse tipo de restrição. Tem outra que acha que o juiz pode ter um certo, não é bem assim, mas um certo poder geral de cautela, que nós chamamos do direito, que é mais próprio do processo civil, mas seria numa lógica do seguinte: quem pode o mais, pode o menos. Ou seja, se você pode prender o sujeito, você pode estabelecer outras restrições menores, né? E se a lei prevê a possibilidade de prender o sujeito, que é o mais, você pode trocar esse mais por outras restrições menos intensas. Então há esse debate aí, né? Sobre essa possibilidade, né? Eu já falei, acho que deixei claro quando eu estive aqui, Florestan. Eu acho que eu vou aqui ser muito franco, eu não posso ficar na posição de torcida. Eu vejo que está todo mundo na torcida. Bacana, prendeu, não prendeu. Fica esse tipo de... Eu não posso ser assim, né? Minha posição me impede de poder ser assim, né? Eu acho que o Bolsonaro devia ter sido preso quando o grupo dele e ele, sob comando dele, havia fortes indícios disso, ou sob estímulo dele, ameaçou o judiciário brasileiro, praticou uma coerção no curso do processo e ofendeu, ameaçou nossa ordem econômica. Aliás, está ameaçado até hoje. E ofensa à ordem econômica é motivo para prisão preventiva, que é muito raro isso acontecer, então ninguém nem lembra, mas está lá previsto na lei. Mas o ministro Alexandre resolveu aplicar medidas menos severas. É sempre algo bom, né? Você fala, medidas menos severas, só que, francamente, eu acho que eu não sei, eu tenho a sensação que ele se perdeu um pouco. Porque, de um lado, eu acho que ele corretamente procura não restringir a liberdade de expressão do Bolsonaro, mesmo ele estando sob restrição. Por que isso é correto? Porque nós defendemos isso em relação a Lula, por exemplo. Lula estava preso preventivamente, e eu vim aqui, vi vários lugares, na TV pública, e na UOL, etc., defender que Lula tinha direito a se manifestar, porque a restrição era direito de liberdade, não a direito de livre manifestação. É óbvio que o diretor da cela, lá do presídio, pode estabelecer restrições administrativas, o juiz tem que permitir a entrevista, tem uma série de requisitos, porque o sujeito está preso, não está livre. Mas o juiz, observando certas garantias, etc., tem que dar direito ao sujeito se manifestar. Aí a determinação no mérito ela é um pouco confusa, ela já era confusa desde o começo. Porque de um lado fala que ele tem liberdade de expressão, que ele pode dar entrevista. Mas, ao mesmo tempo, agora ele dá a entender que não pode divulgar nas redes. Ele não pode, então, dar entrevista para o UOL, mas pode dar para a Folha? Eu não entendi. Ou se ele dá entrevista para o UOL, você não pode divulgar no teu Instagram? Quem que pode e quem não pode? Ficou um pouco confuso o mérito. Acho que não é nada fora do que é o dia a dia da nossa justiça penal, não tem nada de exceção nisso. Todo dia tem juiz decretando de ofício. E essa é outra questão também que levantaram, né? O fato de não ter tido pedido do Ministério Público e da Polícia Federal. Mas a realidade é que houve o pedido lá atrás, né?
Ele resolveu conceder medidas menos gravosas que a prisão preventiva, e agora o que houve é um elemento de descumprimento da cautelar, então por isso é que ele teria o poder de conceder de ofício. É uma interpretação possível, né? A grande dificuldade desse caso é que foi o exercício da livre expressão dele pelo qual ele cometeu o ilícito que levou ele, para mim, legítima prisão, né? Quer dizer, um deles, pelo menos, que é que é ameaçar o judiciário, etc., tudo foi feito através de declarações. É óbvio que se o conteúdo da declaração dele traz alguma ameaça, direta ou indireta, ele descumpriu a cautelar nitidamente, e aí tem que ser preso, né? Mas tem que ser preso. Se colocando claramente, eu acho que essa coisa de ficar mediando tá complicando a situação, porque uma decisão vincula a outra. No começo, na minha opinião, havia motivo para prendê-lo preventivamente. O ministro não quis, estabeleceu cautelares restritivas menos impactantes que a prisão, mas concedeu daí cautelares que são confusas. Por exemplo, eu não sei, eu fui tentar ler o que teve no passado, ficou confuso. Ele pode dar entrevista, mas não pode divulgar entrevista na internet? Eu não entendi, sinceramente. Né? Uma coisa seria se ele falasse, não, ele não pode dar entrevistas cujo conteúdo implique em ameaça ao judiciário. Ponto, aí está claro. Mas não é isso que está escrito lá. Lá há uma proibição geral de divulgar na internet e, por outro lado, uma permissão geral de dar entrevistas. Ficou confuso, não está uma situação fácil, é isso que está gerando essa celeuma toda, né? Não acho grave o que aconteceu, porque na prática, concretamente, o que Bolsonaro fez foi ameaçar mesmo a figura do juiz, ameaçar no sentido de descumprir mesmo claramente a cautelar, não adotou uma postura assim, de cautela em relação ao cumprimento da ordem, teve um desafio, sim. Então, não acho que tem nenhum gravame em relação ao direito dele, não. Não foi submetido a uma prisão efetiva, tá? Prisão domiciliar em casa, né? Extremamente confortável, né? E pior, continua tentando contra a ordem econômica, né? Continuam fazendo isso, provocando lá o Trump e tal. Então, eu não acho que há propriamente abuso, mas eu acho que há uma confusão na estrutura da ordem do ministro que eu acho que precisaria ir revendo isso aí, sabe? Não pode agir assim. Esse caso pode dar essas derrapadas. Por isso é que desde o começo eu falei, eu dei minha opinião. Eu, se fosse ministro do lugar dele, eu tinha prendido o Bolsonaro. Porque motivo tinha, muito claro. Ele estava ameaçando o judiciário e estava atentando contra a ordem econômica. São dois motivos pesados. Gente, nós temos a terceira maior população aprisionada do mundo. E 40% dessas pessoas são aprisionadas por prisão cautelar. Eu dou aqui garantia. A imensa maioria das pessoas presas hoje cautelarmente no Brasil, preventivamente, deram muito menos motivo para estarem presas do que Bolsonaro deu. Então, eu acho que assim, não seria nada fora do que é o padrão do comportamento da justiça, etc., você determinar a prisão dele. Quando não determinou e começou a criar esse monte de restrição, isso começa a gerar contradições, eu acho. Fica mais difícil você conduzir, né? Agora, não sei, né? Quer dizer, então eu não gostei muito do jeito que a coisa ficou, para ser franco. Acho que era melhor ter sido direto, ter enfrentado a coisa de frente. Ok. Beleza. Porque eles estão reagindo com uma ferocidade, né? Uma ferocidade que me... Não, absurdo. Tereza? Não, só ia ponderar o seguinte, você falou muito sobre a questão de entrevista, mas nesse episódio agora que gerou a domiciliar, a prisão domiciliar, não teve a ver com entrevistas, né? Teve a ver com manifestação postada por terceiros, e disso eu acho que o Alexandre, sobre isso, o Alexandre tinha sido claro, né? Foi quando ele disse assim, não use de subterfúgios, a justiça é cega, mas não é tola, e tal, e tal. Então, não sei por que você está fazendo essa associação com casos de entrevistas. Não, mas eu estou dizendo que há uma contradição, Tereza. Se você não pode divulgar nada nas redes, é o que diz a ordem.
terceiros não podem divulgar. Quais terceiros? A UOL não pode divulgar uma entrevista da Folha? A UOL é uma rede. Essa dá na internet. O 247 não pode divulgar uma entrevista do Bolsonaro? Pois Quer dizer, é, quem que aí não pode? já É uma restrição que se estende para terceiras pessoas que não tem nada a ver com o processo. Veja, eu estou falando do ponto de vista jurídico, é estranho isso. Eu estabeleço uma restrição que atinge terceiros. Uma coisa é, se eu tiver a prova que ele está em conluio com esses terceiros para atacar a justiça, que é um conluio, que há indícios de haver que é o que eu falei aqui, inclusive na entrevista anterior, do outro dia que eu falei. Se há a demonstração do conluio, aí tudo bem. Porque o veículo para poder ameaçar a justiça foi veicular notícias e declarações em rede, e com intenção mesmo de ameaçar a justiça. Isso está claro, inclusive, hoje nas declarações daquele Paulo de Figueiredo no Twitter, eu dei uma olhada e tal. Há uma postura constante de ameaça. Ele vai trocar, nós vamos 16. Quer dizer, que trocar? Você estava com o juiz. Então, vamos dizer, ali há claramente uma postura de ameaça. Agora, se falar genericamente que não pode haver divulgação de terceiro das suas declarações sem estabelecer quais os critérios, me parece que é algo muito solto. É contraditório, gera contradições e gera essa dúvida toda que está gerando. Uma parte fala, não é justo ter aplicado a medida da prisão domiciliar, outra parte fala que não. Começa a gerar uma instabilidade, né? Porque eu acho que se é para estabelecer restrições que não a prisão preventiva, tem que ser claro nessas restrições. Você está falando de direito penal, não é a questão que eu vou reconsiderando, uso de conceitos meio vagos, tem que ser claro. Quer dizer, tá bom, posso dar entrevista, não pode divulgar na internet, mas em que situações não pode divulgar na internet? Por que eu posso dar entrevista e não posso divulgar uma mensagem na internet? O que eu não posso fazer, sendo claro, é usar de manifestações públicas, seja em entrevista, seja na internet, para ameaçar o judiciário, para pôr em questão ou em ameaça a nossa ordem econômica. Isso eu não posso fazer, ponto. Teria sido, então, muito mais simples ter explicitado isso na ordem judicial. E aí, a cada caso, o ministro vê, esse cara aqui nessa declaração ameaçou o judiciário, está preso, descumpria cautelar, está preso. Agora, faltou essa clareza na ordem, né? Eu acho que faltou, assim, colocar claro, não pode... E aí é uma restrição devida ao direito de livre expressão dele. Ele não pode usar do direito de livre expressão para ameaçar o judiciário ou para colocar em ameaça a nossa ordem econômica. Pronto. É isso, inclusive, que a lei veda. Né? E foi essas condutas que ele praticou que ensejavam, na minha opinião, a prisão preventiva dele. Né? Então, deveria ter sido claro, a meu ver. Veja, isso não é uma ilegalidade na ordem do ministro, não é um abuso do ministro, como estão falando. É uma falta de clareza, é uma falta de precisão na linguagem que eu acho que precisaria ser corrigida, precisaria ser melhorado isso aí. Miola? Essa dúvida. Miola? O Pedro, porque nós estamos falando aqui de duas situações distintas, né? O Bolsonaro não está agora em prisão domiciliar pelo inquérito, aquela ação penal que ele responde pela trama golpista, né? São outros crimes e que ele, inclusive, passará a responder, né, perante o judiciário. Isso, algum dia. Mas, desde o início, eu recordo, sustentava que tinha motivos de sobra para ele ser preso já preventivamente lá atrás. É isso que eu estou colocando hoje aqui. Eu te pergunto o seguinte: isso que pode gerar essas contradições, incompreensões, mal-entendidos das decisões, que são, inclusive, algumas delas reformadas pelo ministro Alexandre de Moraes, ela não pode ter sido por uma opção tático-jurídico adotada pela Suprema Corte, né, e que acabou fazendo o contrário do Maquiavel, fazendo mal aos poucos, né, e, portanto, gerou esta situação, ao invés de aplicar diretamente a norma, né, prevista no direito, já não teria estancado essa situação e posto um ponto final? Bom, a gritaria ia continuar, a gente sabe disso, mas não está aí também um pouco a gênese dessas contradições e problemas que a Suprema Corte está enfrentando, da opção de ser tático-jurídica diante da sensibilidade, que é o caso do Bolsonaro? É compreensível essa opção? Não estou aqui fazendo uma crítica, ela é compreensível, né? Uma vez que, bom, tem o processo da trama golpista, deixa ele, né, concluir no seu próprio passo,
e não tumultua com esta ação que, na verdade, é um incidente provocado pelo próprio Bolsonaro, né? Não é pela Suprema Corte. Tu não tem essa leitura também, Pedro? Bem, eu tenho sempre colocado aqui meu ponto de vista que eu acho que isso tem que ser um critério. Às vezes você tem razão, é natural que às vezes juízes, quando estão... Bem, primeira coisa que tem que colocar, não tem profissão mais difícil do mundo que ser juiz. Que você decidir. Decidir é muito difícil. Decidir um caso desse é dificílimo, né? E nós estamos numa situação absolutamente excepcional, enfrentando uma imensa força de exceção, né? Que são as ameaças que os juízes estão, né? Quer dizer, ali todo ministro do Supremo sabe que quando decidir contra a extrema-direita está sujeito a sanções aí, sobre seu cartão de crédito. Então, é uma situação absurda. Quer dizer, veja, quantas vezes eu vim aqui na época da Lava Jato, não sei se você lembra, Miola, falar quando o pessoal queria punir o Moro, lembra, Flávio? Eu falava, não, por pior que seja a decisão dele, não pode haver crime hermenêutico. Nós não podemos arrebentar com a independência do judiciário por conta das decisões equivocadas, erradas, injustas e de exceção do Moro. Quer dizer, então, anular a adesão é uma coisa, punir é outra, tem que ir com calma, tal. Falava sempre para ir com calma. Quer dizer, agora é um absurdo. O ministro Alexandre está sendo punido por ter dado decisões estruturalmente legítimas no sistema, pelo que ele agiu como juiz, né? Então, nós estamos perante uma força de exceção que nós não temos controle, porque é o governo americano, né? Que é imensa. Isso, às vezes, leva o juiz a agir taticamente também, entendeu, Miola? Mas não é o correto agir taticamente. O judiciário não deve agir por razões estratégicas, ele deve aplicar a lei, aplicar a ordem jurídica, né? O que eu estou fazendo uma crítica aqui, que eu acho que é importante se ter em conta que uma coisa é o pensamento de torcida, do leigo, do militante, que está aí, eu entendo, né? Outra coisa é o que se faz no campo jurídico. Já que a opção foi não decretar a prisão preventiva, que eu concordo totalmente com você, acho que a reação ia ter sido a mesma, a gente ia ter enfrentado o mesmo problema, ia ter resolvido já a questão com fundamento. Fundamento havia muito claramente, na minha opinião. Mas tudo bem, resolver ou não dar é uma decisão, não foi dada. Quer dizer, a decisão significa que o Bolsonaro fez não é o suficiente juridicamente, essa foi a decisão, para justificar a sua prisão. Essa foi a decisão. Então, isso vincula as decisões futuras, né? Aí ele estabeleceu uma série de cautelares. Na hora que estabeleceu essas cautelares, teria que ter sido mais preciso, né? Eu até na minha exposição que eu fiz em vários lugares, eu tentei contornar na época, falar, não, eu acho que ele quis dizer isso que eu estou dizendo agora. Ele quis dizer que o cara não pode exercer a livre expressão de forma a ameaçar a justiça, a pôr em questão a ordem econômica, mas dar opiniões, inclusive criticar o conteúdo da decisão judicial. No plano do seu conteúdo, ele pode. Aí o ministro deu a entender isso, mas também não concretizou isso num texto claro. Então vai ficando ruim. Agora, por exemplo, ele novamente, o sujeito descumpriu a ordem cautelar, segundo ele, e ele não decreta a prisão preventiva, decreta a prisão domiciliar, mas ele não pode isso, não pode receber pessoas, não pode... Ou seja, eu acho que tudo isso gera confusão, gera mais pano para manga para se ficar debatendo. É óbvio que é muito fácil ficar na minha posição aqui criticando, eu não tenho que decidir, né? A gente tem que, em princípio, apoiar o Supremo, eu apoio, ponto, né? Mas tenho que fazer essa observação, eu sou da área jurídica, alguém tem que falar nesse plano, né? Eu acho que teria sido melhor e será melhor se o ministro esclarecer, e o esclarecimento for no sentido que nenhuma manifestação, seja entrevista ou não de Bolsonaro, é possível se no seu conteúdo ela implicar ameaça à jurisdição no transcurso do processo ou puser algum tipo de ameaça sobre a ordem econômica. Continuidade do crime original. E acho mais. Acho que essas ameaças que têm sido feitas pelo filho dele e pelo Paulo Figueiredo são forte indício que está havendo aí sim um forte descumprimento da ordem judicial e que pode implicar Acho que talvez tivesse que implicar no recolhimento do próprio Bolsonaro à cadeia, para tentar evitar qualquer comunicação e articulação no sentido de algo que implique ameaça daí grave, uso daquela lei americana lá, quer dizer, essas coisas contra juízes, isso é uma evidente coação, estão querendo coagir o judiciário brasileiro, né?
Então, assim, sinceramente, por muito menos, 40% da terceira massa aprisionada do mundo, nós temos aí 700 mil presos, não sei quanto é fazer o cálculo de quanto que dá 40% de 700 mil. Mas esses milhares de brasileiros estão presos, a imensa maioria deles, por razão muito menos grave do que isso que está sendo feito agora. 210 mil, né? Isso, eu acho que, na realidade, aí tinha que quase 300 mil. ter coerência, cumprir a norma, entendeu, Miola? Tinha que ter decretado a prisão dele, ponto, recolher ele lá para a Papuda, entendeu? Se ele não tiver condição médica de ficar lá, aí tem outra razão para levar ele para domiciliar, mas é outro debate. E a discussão não é muito de juiz, é de médico, né? Então, eu acho que é isso, quer dizer. Agora, a gente acabou se perdendo um pouco. Não acho que tem esse ruído todo. Eu vi o editorial da Folha aí, criticando, não acho que tem esse ruído todo, não. Não acho que tem essa nulidade. Ninguém dá para falar isso. Na prática do sistema de justiça penal brasileiro é muito mais intenso, muito mais agressiva a atitude do judiciário do que o Supremo tem respeitado imensamente os direitos de Bolsonaro, ao ponto de respeitar, quase tratando ele como um aristocrata e não como um cidadão comum. Quase, né? Porque ele tem uma cautela em relação a ele que não existe. Qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós 6, que tiver no alho amanhã, não vai ter essa tolerância do judiciário. Não é só por negócio com pobre. Não, ninguém aqui é pobre, né? Todos somos incluídos aqui, pois nenhum de nós vai ter essa tolerância toda, né? Então, imagina os juízes de primeira instância, né, que eles querem passar para a justiça comum, né, com esse poder de fogo deles, né, Mário? Foi tentando fazer essa mediação, e com isso eu acho que se chegou a uma adesão que tem algumas contradições que eram importantes ser sanadas, né? Não acho que implique em nulidade, que tem que soltar o cara, não sei, talvez até prender, para poder de vez resolver essa questão. Mas eu acho que é muito ruim, sabe? Como você falou bem, Miola, foi soltando as maldades aos poucos, você foi soltando a força punitiva aos poucos, isso é ruim, na minha opinião. Eu não estou nem tratando do ponto de vista estratégico, estou falando do ponto de vista de cumprimento da lei, né? E um certo tratamento de um princípio constitucional que é fundamental, que é da igualdade, né? Quer dizer, qualquer um de nós que estivesse naquela situação, que estivesse se fosse meu filho, nos Estados Unidos, fosse amigo do Trump, eu tivesse para ser preso num processo aqui do Brasil, e o meu filho fosse lá falar para o Trump colocar em questão nossa ordem econômica, e ele, estimulado por mim, tivesse ameaçando o judiciário, eu estava preso já, mas não tem nem dúvida, né? Porque o Bolsonaro é diferente, então tem o princípio da igualdade que está na Constituição também, né? Então eu acho que por tudo isso, mas tudo bem, eu sempre sou assim, tudo bem, menos prisão, legal. Pelo menos para uma pessoa, já que não dá para fazer para 210 mil pessoas, faz-se para uma. Só que daí tinha que ter coerência, então. Já está se utilizando de cautelares não previstas expressamente em lei. Pelo menos elas terem uma maior especificidade na linguagem. Aliás, você viu a crítica ontem ao uso do português, né, pelo Supremo, né? É uma coisa meio ruim para nós, né? Mas, assim, faltou especificidade na linguagem. Você está falando de direito penal, tem que ser muito clara a ordem não pode dar muita dúvida. Essa dúvida toda que está gerando é por essa fluidez dos conceitos utilizados. Eu acho que teria que ser, na ordem especificamente, muito mais claro. Não pode nem dar declaração na imprensa, nem publicar coisas na internet que impliquem ameaça ao judiciário e ao funcionamento regular da jurisdição. Aí pronto, aí estaria claro. E qualquer coisa que o cara fizer que implicar direto ou indiretamente nisso, descumprir a cautelar, prende. Aí não tem outro caminho, é prender mesmo. Mário. Pedro, a minha curiosidade é sobre um outro detalhe, que não é exatamente esse, acho que você já tratou em profundidade esse tema, e com a complexidade e a gravidade das repercussões que isso pode ter. Eu queria saber dos seus pensamentos a respeito de como evoluiu a questão a respeito da aplicabilidade das sanções baseadas na lei Magnitsky no Brasil, a partir da ação proposta pelo líder do PT, Lindbergh Faria, tentando já pedir ao Supremo Tribunal Federal que, de alguma maneira, se manifestasse sobre isso.
e esse tema está na mão do ministro Cristiano Zanin. Você já se manifestou a respeito disso, eu sei, mas queria saber como evoluiu o seu pensamento nos últimos dias e nas últimas horas a respeito desse tema, não é? Se cabe ao Supremo já se manifestar, se deve esperar a sanção vir primeiro e qual deveria ser, enfim, a essa altura, o sentido da manifestação do Supremo. Olha, bem, primeiro eu vou te dar o ponto de vista teórico, eu tenho isso já é mais a minha área, né? A lei Magnitsky, ela não pode... Primeiro, ela foi utilizada de uma forma inadequada, não é só inadequada, de uma forma absolutamente degenerativa do direito. A expressão degeneração do direito não é um argumento retórico que eu estou usando, ele tem um sentido técnico na teoria do direito. Tem um pensador, Bernard Hitters, que é um grande teórico do direito alemão, e fez ele, junto com mais alguns historiadores e outros juristas, que prestaram imenso serviço para mim, ao mundo, à humanidade, quando eles, na década de 80, até então, vinha sempre um papo, quando se falava da colaboração do direito com o nazismo, com a ascensão do nazismo, sempre se falava, não, foi aplicação da lei, etc. Na realidade é o seguinte, teve um monte de gente da área jurídica lá, que colaborou com a ascensão do nazismo e com o governo de Hitler, né? E quando perderam a Segunda Guerra, tudo foi para debaixo, os ratos, vai tudo de novo para o esgoto, né? E ele apontou no plano teórico, ele mostrou, olha, não é verdade que tenha surgido uma ordem jurídica nazista e a partir dali ter se instaurado um modelo autoritário. Não, foi se degenerando o direito de Weimar, o direito democrático, através de decisões e interpretações jurídicas que não tinham a função de fazer valer o direito, mas queriam instrumentalizar o direito para fins ideológicos de extrema-direita, para fins ideológicos do nazismo. Então, é exatamente esse fenômeno no plano hermenêutico e teórico que nós estamos enfrentando com Trump. Ele usa uma lei que é feita para dar extraterritorialidade a decisões norte-americanas no que tange a proteção dos direitos humanos, ou seja, que seria contra ditadores, contra condutas, por exemplo, como agora fugiu o nome do cara, aquele torturador que o Bolsonaro gosta, como é o nome dele? Brilhante Ustra. Se fosse contra um Ustra da vida, que torturou, aí você usa Magnitsky para poder, né, usar uma extraterritorialidade, por quê? Porque o que está sendo protegido ali é o direito da humanidade, no fundo é esse o sentido, né? Agora, ele vai e utiliza de uma lei dessa para atacar um ministro num regime democrático que está cumprindo a Constituição e seu papel na ordem constitucional e aplicando a lei. Uma lei que o próprio Bolsonaro criou. E o que ele reivindica, olha só, como chamado direito humano, não é o fato de Bolsonaro não ser condenado, porque Bolsonaro até agora não foi condenado a nada. O que ele determina, o Trump, é que há um abuso em processar Bolsonaro, em investigar Bolsonaro. Qualquer um de nós, cidadão de uma sociedade democrática, inclusive da norte-americana, está sujeito a ser investigado e processado. Isso é um ônus da cidadania natural da convivência social e de você estar perante o Estado, perante o regime político. Quer dizer, o que ele quer para Bolsonaro não é um direito humano. O que ele quer é um privilégio, que ele seja o príncipe. O que quer dizer príncipe? O primeiro cidadão, etimologicamente. Aquele cidadão que é anterior aos outros, que é superior aos outros. Então, uma decisão dessa, ela já é inválida, nula perante o direito, já no seu nascimento. Agora, pior que isso, aí vem gente falando o seguinte, não, as consequências para o sistema financeiro vão ser graves. Então, bancos brasileiros teriam que evitar que o ministro Alexandre pudesse fazer operações em real dentro do território nacional por ter agido como juiz, aplicando a lei, inclusive, convenhamos, uma lei aprovada e sancionada pelo próprio Bolsonaro. Quer dizer, e aí ele fica impedido de realizar operações em real dentro do território nacional, mas senão os bancos vão se ferrar no exterior. Não. Os bancos, a gente tem que entender,
Banco no Brasil não é que nem banco nos Estados Unidos. Banco no Brasil é uma atividade privada, titularizada pelo particular, mas controlada pelo Estado. Ele depende de licença do Estado e as suas atividades são reguladas e controladas por um agente estatal, que é o Banco Central. Portanto, é uma atividade regulada, né? Em inglês, você chama isso de public utilities no direito americano. Então, não é uma atividade privada. E porque tem gente que, quando eu falei isso na internet, teve lá alguns idiotas e bolsonaristas, sempre tem, né? Ah, mas é uma atividade privada, como é que você vai falar isso? Calma aí, atividade privada é regulada pelo Estado. Se ele dá vazão a uma decisão dessa em território nacional, impede o ministro Alexandre de ter conta, para mim, esse banco está sendo agente de um atentado à soberania nacional, não um atentado contra o ministro Alexandre. Então, para mim, no plano jurídico, ele está sujeito a perder a licença como banco. Ah, quer garantir o mercado americano? Então vai virar um banco americano. Aqui no Brasil, não. Ah, mas não vai poder usar o SWIFT. Será que não? Eu vou fazer para você a questão. Do que depende o sistema financeiro no plano global? De confiabilidade. Será que o mundo, as democracias do mundo, iam ficar tão tranquilas assim? Se os americanos chegassem ao ponto de cancelar a possibilidade do Brasil usar o sistema SWIFT, etc., uma democracia, por uma decisão que atinge um ministro que quer coagir o judiciário brasileiro a dar privilégios para um cidadão de extrema-direita, será que isso garante a confiabilidade? Será que o sistema financeiro ia ser audaz o suficiente para pôr tanto em questão sua confiabilidade assim? Isso eu acho que merece um truco do Estado brasileiro. Vamos ver. Né? Tem que pressionar os bancos a não darem vazão às sanções que Trump pretende em relação ao ministro Alexandre. Tem uma razão moral que eu queria dar também, para não ficar só no direito. Esses bancos ganharam bilhões do povo brasileiro com operações de tesouraria, esses últimos desde 94. Bilhões, trilhões. É hora de devolver um pouco para esse país e fazer merecer a característica de soberania. Ah, é um problema sistêmico. Não me venham com esse mimimi. Problema sistêmico é você perder a soberania, é atingir a nossa democracia na alma. Isso é problema sistêmico que a gente tem que se preocupar. O problema de banco a gente resolve, o Estado brasileiro resolve, o mundo resolve. Né? Agora, eu acho que não dá para a gente permitir que esse tipo de atentado contra a nossa soberania, contra a nossa Constituição, contra a nossa dignidade como povo e sociedade, seja praticada por agentes financeiros que operam aqui, que são brasileiros. Né? Essa traição à pátria feita pelos bolsonaristas dos Estados Unidos não pode se estender para os nossos agentes financeiros, até porque eles são licenciados pelo Estado. Como tal, tem que, mais do que ninguém, obedecer à nossa Constituição, às nossas leis e dar vazão a elas. Uma decisão americana não pode ter essa extensão no território nacional quando dada nessa circunstância. Se fosse contra o Ustra, eu acho que seria absolutamente adequado, porque a nossa Constituição garante os direitos humanos, nós somos signatários da Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, para atentar contra um juiz que deu decisões face ao cometimento de um crime gravíssimo e mais do que comprovado, que foi a tentativa de golpe no Brasil, pelo amor de Deus. Agora, o sistema financeiro... Achar que os Estados Unidos vão ter o peito de tirar a gente do sistema SWIFT, vão enfrentar o mundo vai acabar encontrando outro sistema, porque ninguém vai ter segurança de operar nesse sistema com tal poder de um maluco como o Trump sobre ele. Dinheiro sempre tem medo. Uhum. Agora, Pedro, você acha que todos esses prejuízos que eles estão dando, porque agora, por exemplo, o filho do Bolsonaro está liderando um movimento dentro do Congresso para paralisar o trabalho do Senado e da Câmara. E vai estar ali ocupando, e diz que não vão deixar que as questões importantes para o país sejam votadas no plenário. Né? Isso aí também não caracteriza crime? Quer dizer, então, se não der anistia para o meu pai, nós vamos ficar aqui, né, acampados, sem permitir que o Congresso funcione. Isso aí está tudo certo ou tem algum problema jurídico? Não, eles podem utilizar daqueles sistemas parlamentares que são legítimos. Não é isso aí que estão fazendo, né?
Como é que é o nome do bloqueio que se faz? Agora a minha cabeça anda ruim, rapaz. Estou trabalhando muito. Como é que chama o bloqueio? Como é que é, Sara? Obstrução. Obstrução. Tem lá um mecanismo de obstruir a pauta, etc. Se eles podem usar, é legítimo no sistema. Mas invadir fisicamente a mesa, para mim, o certo seria caçar o mandato desses parlamentares. Eles estão usando de uma violência indevida no plano do Legislativo. O Legislativo, por exemplo, a atitude de um parlamentar, ele pode obstruir a pauta. Pode. Eles poderiam. Eles têm gente o suficiente para fazer isso. Então, usando o regimento, né? Isso, a obstrução, ela tem que estar lastreada. Claro. Eles estão fazendo isso para chamar a atenção, gente. Eles poderiam obstruir a pauta e acabou. Obstrui enquanto não votar a lei de anistia. É legítimo. Eles estão fazendo isso para chamar a atenção, né? Quer dizer, agora só que é uma forma violenta de comportamento. Depois eles queriam caçar o mandado do Glauber. Você lembra disso, Tereza? Que quiseram... Mas está em suspenso ainda o mandato do Glauber. Então, o governo quer caçar o mandato dele. Aí vem meia dúzia, invade violentamente a mesa do Legislativo e nada acontece. Quer dizer, esses caras têm que entender o que está acontecendo. Pedro, tem um detalhe, um corolário aí, que é na invasão de 8 de janeiro, né, que mais fizeram, a maior festa dos vândalos bolsonaristas foi nas mesas da Câmara do Senado. Eles fizeram até escorregador na mesa do Senado, porque ela é assim, né? Ela tem uma espécie de rampado com tapete azul, e eles escorregavam dali, fizeram uma festa no alto das duas mesas, né? Sentaram, usaram os microfones e tal. Então, eles estão reproduzindo, né? E isso é muito simbólico. Eles estão reproduzindo atos cometidos de forma muito violenta no dia 8 de janeiro, sabe? Eu acho isso muito sintomático. Se você olhar os vídeos de 8 de janeiro, há uma festa dos invasores nas mesas das duas casas, que é o que eles estão fazendo, que não é obstrução, isso é outra coisa, né? Eu acho que... Deixa eu perguntar algo. Você dizia assim, o que o Trump está fazendo é uma espécie de torcer a lei para que ela se ajuste aos seus objetivos, né? E acabe lhe servindo, como a lei Magnitsky e outras coisas, né? Mesmo essa, a lei da urgência econômica, tem um outro nome lá, mas é uma lei de emergência econômica que ela permite ao presidente dos Estados Unidos aplicar tarifas sem a autorização do parlamento, né? E, no entanto, ele não está numa emergência econômica, ele está torcendo a lei da emergência econômica, alegando que esta é uma situação que permite, né, ele fazer o tarifaço sem autorização parlamentar. Nessa torcida da lei, mesmo sem torcer, ou sei lá de que forma, não há nada no campo do direito que possa o Brasil fazer contra a ingerência e as ameaças. A Magnitsky é uma ingerência, e ontem o segundo homem do Departamento de Estado fez ameaças claras, novamente, ao condenar a prisão do Bolsonaro. Ele disse que os Estados Unidos que terão que prestar contas, alguma coisa assim, àqueles que apoiarem a decisão do Alexandre, ou seja, a prisão do Bolsonaro. Ele continua fazendo ameaças. No campo do direito, o Brasil não pode fazer nada, tem que ficar aceitando isso aí, ingerências, ameaça, truculência, sanção econômica, sanção tributária, sabe? Tudo que os Estados Unidos estão fazendo está ficando muito pesado, né? O avanço contra o Brasil. O que pode se utilizar, primeiro, é o campo do direito internacional. Mas aí nós temos que entender o seguinte: cada vez que a gente apoia que um país que a gente acha simpático toma uma medida contra o direito internacional, isso nos enfraquece. Eu falei aqui em outras situações, eu não vou voltar à polêmica, mas nós somos um país fraco e estamos do lado de um gigante com os Estados Unidos. Qual que é o problema? O direito protege os fracos nessa hora. Agora, a gente ajuda, às vezes, a enfraquecer o direito internacional, né, nos apoios que a gente faz, nas alianças que a gente faz. Aí, nessa hora, a gente se ressente de não ter direito a nosso favor, mecanismos eficientes, né? Então, primeiro, eu acho que o Lula está no caminho sempre certo, quer dizer, nesse aspecto. Fortalecer os órgãos
vamos dizer, as estruturas multilaterais, né, onde você possa recorrer no momento desse. A hipótese que a mídia tem levantado, eu não tenho gostado, viu, Tereza, de falar que o ministro Alexandre deve individualmente ir à justiça americana. Pior que essa lei, para poder ir para o judiciário americano, você tem que primeiro esgotar o que a gente chama de via administrativa. Ele teria que ir lá num funcionário de 5º escalão do Departamento de Estado, né, pedir para justificar, mostrar que ele não está ofendendo direitos humanos, etc. Depois, se ele perdesse o caso, ia à justiça perante um juiz de piso. Olha a humilhação para o país. Um ministro do Supremo Tribunal Federal ter que ir pedir para um juizinho de Nova York julgar o que ele julgou. É como se a gente colocasse a justiça americana como última instância acima do Supremo Tribunal Federal, acima da nossa própria Constituição. Só vai ser legítimo a decisão judicial do Supremo se for aprovada pela justiça americana. Por isso é que é uma questão séria isso. Nós não podemos deixar os bancos brasileiros darem efetividade. Não é defender aqui o ministro Alexandre, é defender a nossa independência, 7 de setembro. É defender a nossa independência. É não nos colocar como colônia de uma matriz que põe o seu juizinho de primeiro grau como algo superior ao nosso Supremo. O nosso Supremo decidiu, está decidido. É o Estado democrático brasileiro falando. Mesmo que a gente divirja. Divergir faz parte. Faça a crítica. Critique e na próxima o sistema corrige. Mas a realidade é que é isso que funciona. Quer dizer, nós não podemos submeter um ministro do Supremo Tribunal Federal a ter que submeter a sua decisão e as circunstâncias do caso a um juizinho de Nova York para ele dizer se o juiz está certo ou não. Por quê? Porque os bancos brasileiros, que ganharam trilhões desde 1994, resolveram dar aplicação a uma medida absurda, que o mundo está vendo como absurda. Mas que vão nos tirar do sistema SWIFT. Vão? Vão? O mundo vai topar isso? Que o Trump possa tanto? O dinheiro do mundo vai aceitar isso? Está sujeito a isso? Amanhã o Trump acordou com a calça jeans apertada, ele vai lá e resolve cancelar um banco de um país democrático? O capital, de repente, virou corajoso, assim? Mas de jeito nenhum, gente. Né? Nós temos que entender o nosso papel nessa situação. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não é apenas humilhante, isso acabou. Acabou com a nossa independência como país. Acabou com a gente como país. Nós vamos virar um Porto Rico de segunda categoria, porque nem os nossos cidadãos podem entrar e sair dos Estados Unidos livremente, que nem os cidadãos de Porto Rico. Nós vamos virar um Porto Rico plano B, quer dizer, nós vamos nos acabar como país, como estrutura. E tem mais, você acha que o Trump vai parar nisso, Florestan? Não. Não, claro que não. Ele exigiu hoje a cabeça do Alexandre, vai exigir mais. E vai exigir tudo, vai meter o dente no nosso pescoço e arrancar nosso sangue. Isso é óbvio. Né? Então, a gente tem que defender o país, não é quando o castelo está sendo atacado, é quando a fronteira é atacada. Hoje é papel dos bancos, que controlam um imenso poder e riqueza no Brasil, demonstrar que são brasileiros. Não dá vigência. Não deixar o Supremo Tribunal Federal ser humilhado e mais do que humilhado. O Brasil passar por esse tipo de situação. Não é um problema do ministro Alexandre, insisto aqui. Não é um problema pessoal dele. As decisões dele foram todas confirmadas pelo órgão competente do Supremo Tribunal Federal. Não são decisões só dele. Né? Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem um horário aí meio apertado. Você consegue responder 2 perguntas do Mário e do Miola? Então vai lá, Miola. O Pedro, esta postura dos bolsonaristas, que eles são, assim, o delírio, digamos assim, os acompanha, desde que os caras estavam ali com o celular na cabeça, se comunicando, né, transcendentemente com seres extraterrestres, né, o ano passado. Mas tu acha que essa postura deles, de um desrespeito assim, tão pueril ao ordenamento jurídico, é uma ode à ignorância
da ordem jurídica, ou é um movimento tático para provocar esta situação mesmo de um impasse político, um caos, um tumulto na vida política nacional? Não tenho dúvida disso. Né? Veja, quando eles mentem, eles não querem que as pessoas acreditem nas mentiras deles. Eles querem instabilizar o que é a verdade. A verdade é o quê? Um consenso de atribuição de sentido. Nós consensamos aqui que isso chama celular, que a função disso é comunicar. Nós consensamos que a Terra é redonda, por exemplo. Isso implica em você estabelecer mecanismos de medição, de geografia, etc. Né? Então, a chamada verdade não é algo que é apenas objetivo, ela é também um pacto intersubjetivo, né? Um consenso que a comunidade cria através da língua e da linguagem sobre que sentido atribuir a certos fenômenos. E eles querem estabilizar esse consenso mínimo. Então, não mente para acreditar. Eles não acham que alguém vai acreditar nas conversas dele. Né? O cara fala uma coisa, outra, fala hoje, amanhã. Não é isso. É que a maioria das pessoas fica sem saber o que é a verdade. Ah, mas será que a Terra não é plana mesmo? Vem um menino aí, parece no YouTube. Eu parei um dia para ver isso aí, sabe? O menino tem todo um discurso coerente. O pressuposto é falso. Tem pressupostos... Eles inverteram, Pedro. Eles inverteram. O juiz, agora, é o culpado. É claro. E o criminoso é a vítima. Claro, seja, é isso. Agora está tudo... O que o Trump fez é falar que o Moraes é um criminoso e que o Bolsonaro é uma vítima dele. Eles inverteram os papéis. E é assim que eles vão levando essa massa de pessoas que acreditam neles. Eles vão criando narrativas e mudando, né? Bem, para mim, assim, eu não tenho tempo de discorrer muito, mas o fenômeno está na estrutura de linguagem. Você distancia o significante do significado. Você usa as palavras e vai desprovendo elas de sentido. É o que eles fazem, quer dizer. Então, o bandido, o juiz vira bandido, sabe o que você está falando? Quer dizer, você vai distanciando, você desconecta significante e significado. É estratégia. O nazismo usou isso para valer. Tem vários livros e trabalhos escritos sobre isso. Né? Usou muito. Né? A história é descontinuidade e continuidade. Eles têm muitas coisas que eles são diferentes do nazismo, uma coisa nova. Mas tem coisas que são igual ainda, que é o elemento de continuidade. Eles continuam sendo extrema-direita, disruptiva, revolucionária, que quer transformar pela violência, né? Transformar para voltar ao passado, né? Reacionários. Né? Então, eles continuam com algumas estratégias que são as mesmas. No processo de comunicação é isso, essa dissintonia. A impressão que dá com um cara como o Trump, como presidente dos Estados Unidos, é que isso vai acabar muito mal, né? A outra vez já acabou, em 45. Né? Vai acabar muito mal essa história, porque isso aí não tem limite, é isso que a gente tem que entender. Agora, hoje, a gente está com um problema concreto. Não dá para a gente deixar quieto o ministro Alexandre ser sancionado nisso. Não dá. Não é só um problema das nossas instituições, é um problema do povo brasileiro. A gente tinha que se mobilizar para não deixar isso acontecer. Pressionar os bancos, pressionar nossas autoridades, tem que agir. Né? Quer dizer, não pode deixar esse tipo de efeito ter sentido aqui no Brasil. Mário. Ô Pedro, para resumir, como é que fica o exercício do direito numa situação política dessas? Eu quero dizer, já há veículos de comunicação dizendo que a decisão do Moraes tem que ser reconsiderada e que isso é uma posição de ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez até da maioria. Instaura-se uma espécie de insegurança jurídica que não se sabe se advém do fato jurídico ou do ambiente político geral, ainda mais potencializado pela aproximação das eleições no ano que vem, com as repercussões que tem uma condenação do Bolsonaro e as medidas do Supremo Tribunal Federal em relação a ele. Como é que fica o direito aí nesse quadrante? A primeira coisa que o fascismo faz é destruir, né, o direito. Porque eles não podem terminar com o direito como estrutura, como significante. Porque senão não existe mercado. Mercado é contrato, contrato precisa de lei, contrato pode dar divergência, precisa de juiz para resolver, precisa de direito penal comum, precisa de direito de sucessões. Ou seja, o direito como estrutura e o sistema de justiça como aparelho, eles não podem abrir mão.
O nazismo não abriu mão. Você tinha um Estado de prerrogativas, Gestapo, campo de concentração, e tinha judiciário, lei, advogado, promotor, né? A ditadura brasileira também não. Você tinha Doicode, Oban, etc., de um lado, que é o Estado de exceção, que convivia com uma estrutura de Estado normativo. Tem um livro aí que chama Estado Dual, do Ernest Franco, que descreve isso com brilhantismo, como é que isso funcionava, né? Então, eles nunca, mesmo nas novas formas autoritárias, eles não podem abrir mão do judiciário como estrutura, mas eles têm que dominar o judiciário. E tem que destruir o direito como significado, como sentido, mais do que significado, como sentido, né? Tem que transformar o direito em mera maquiagem que eles manipulam do jeito que quiserem. Então, isso faz parte da estratégia deles. E nós estamos lutando pelo direito, nós estamos lutando hoje pela institucionalidade. Gente, eu vou falar uma coisa que gera maior polêmica na esquerda. Lutar pela institucionalidade de um país dominado e pobre como o nosso, quando enfrenta os Estados Unidos da América, é revolucionário, é transformador. A gente lutar pela institucionalidade brasileira do nosso Estado hoje é enfrentar o gigante imperialista. É isso que nós temos que ter claro. Né? Então, nós temos que manter o nosso Estado firme, a nossa democracia viva e enfrentar essa gente. E hoje esse enfrentamento passa por não deixar essa decisão do Trump ter nenhum efeito sobre a vida do ministro Alexandre. Perfeito. Agora, se o Supremo recuar, vai ficar para a história, cada um arque com o que quer deixar de memória para os seus netos. Né? Sara, rapidinho aí, então, vamos lá. Vamos lá. O professor, a pergunta é rápida, mas não é fácil não, viu? Avisando. Assim, se eu entendi, a sua tese é que o Alexandre de Moraes sangrou demais, né? Deixou sangrar demais o Bolsonaro, e agora com essa mudança de timing, ficou uma decisão confusa, né? E aí... Só para esclarecer, se não fica... Você fala na linguagem que você é cientista política, que você entende que é o fenômeno político. Eu estou falando do plano jurídico. Ele deveria ter dado, seria melhor, uma decisão mais explícita, mais detalhada. Mais clara. E, inclusive, no meu entendimento, ele deixou sangrar muito tempo justamente porque era um processo político, né, além de jurídico. E aí o problema, no final das contas, é que esse tipo de demora e de decisão que pode ser lida como atabalhoada, né, ou confusa, melhor dizendo, alimenta a narrativa da vitimização do Bolsonaro. E agora, neste exato momento, né, além de todas essas questões do Congresso, de estarem lá ocupando o Congresso com faixas na boca e ameaças de guerra, está se formando aqui uma multidão no vão do MASP pedindo, entre outras coisas, intervenção militar. Né? O Alex Sonic acabou de me mandar essas imagens, fui olhar nas redes sociais também, inclusive com convocação de vereadores de São Paulo. Tá? E aí a minha pergunta, que eu disse que não era simples, é como é que se sai disso? Se volta atrás, o ministro Alexandre de Moraes pode voltar atrás, politicamente a gente sabe que vai ter um impacto, mas juridicamente é possível fazer algum tipo de inflexão da própria decisão? Não, eu acho que isso aí não precisa fazer nada. Deixa eu explicar. Não, precisa, se possível, ir melhorando nas próximas decisões. Tal. Veja, o judiciário, a justiça, a aplicação do direito é feita por seres humanos, homens e mulheres. Né? Então, erro vai ter sempre. O problema é saber a natureza do erro, a sua extensão, qual a intensidade dele. O direito tem técnicas, inclusive, para isso, a teoria das nulidades e a diferença entre irregularidade e uma nulidade. E nesse caso, não há nulidade nenhuma. Quando muito, há uma irregularidade, uma falta de explicitude que ele pode corrigir. Mas o meu medo é o seguinte, e aí é meu receio mesmo, é que gente que esteja querendo fazer concessões para ter o seu... Vamos falar claramente aqui, para ter a possibilidade de ver o Mickey, para não ter problema com cartão de crédito, ou coisas do gênero, comece a querer utilizar de eventuais equívocos do Supremo, do ministro Alexandre, que vão ocorrer e que ocorrerem, que vão sempre ocorrer, e que nenhum processo judicial deixa de ter. Né? Querem utilizar isso para poder, vamos dizer, passar por cima do ministro Alexandre. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não podemos deixar. Nesse momento, porque o problema não é o ministro Alexandre, não é ele. Não é uma pessoa física que está em questão. É a gente como independente, como país soberano, independente, é isso que está em questão. Então, acho que a questão é assumir a questão dele como questão nacional. Não podemos deixar a decisão absurda, tirânica
imperialista do Trump ter efeito interno aqui no país, porque aqui vale a nossa Constituição, a nossa lei, o nosso Estado. É isso. Muito bom, Pedro. Obrigado, gente. Te liberar, a gente que agradece. Obrigado, imagina. Um abraço, boa noite. Obrigado. Bom jantar. Obrigado.